Então vamos lá, Marcos, capítulo de número 9, verso 14. Diz assim a santa palavra: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Disse Jesus. E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o acompanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, excomungando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, chamando, ou clamando, ou exultando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Feche os teus olhos, Pai. Lemos a tua palavra e sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso, Pai, fala conosco nesta abertura desta campanha. Traga, Senhor dos céus, as palavras as quais o Senhor tem para nós. Que o Senhor tenha total liberdade. Meu Pai, faz cativa a minha mente, a mente do meu irmão, o meu coração, o coração dos meus irmãos. Assim, Pai, faça tudo conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Assim oramos crendo em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Tome o seu assento, glorificando a Jesus. Amados, quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui como instrumento nas mãos dEle, pois eu sei que tudo é dEle, tudo é por Ele, e tudo que nós vivemos é para a glória dEle. Então, muito meu coração se alegra por essa rica oportunidade. Também aos nossos pastores, que não se fazem presente nessa feita, mas aqui externo também a minha gratidão, a todos os obreiros, copastores, obreiros, toda a igreja, por toda a intercessão e por todo o carinho. Nós estamos em uma campanha. Qual o nome dessa campanha? Você pode dizer com fé: 1, 2, 3. Ajuda-me na minha incredulidade. Vamos de novo, 1, 2, 3. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. Nós estamos vivendo um tempo, e eu vou mais devagar, irmão, que tinha uma gripe querendo me pegar e eu estou querendo correr dela, mas nós vamos aqui adorando ao nome de Jesus. Nós estamos diante de uma campanha que se fala de incredulidade. Ajuda-me, foi o clamor daquele pai, quando via o seu filho, que a Bíblia vai dizer que desde a infância sofria deste mal, e aquele pai vai dizer a Jesus isso: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Mas o que é incredulidade? A incredulidade é o oposto de usar a fé. A incredulidade é a falta dela. Então aquele pai estava dizendo a Jesus: Senhor, com certeza está faltando algo em mim, mas em ti as minhas coisas, as minhas expectativas são supridas. E aquele pai vai trazendo esse diálogo a Jesus. E nós vamos falar nesses temas nessas 7 quinta-feiras, e eu sei que o Senhor vai dar-nos palavras através dos irmãos, das irmãs. Então se prepare, nosso pastor aqui já disse, fique preparado,
preparado para pregar a palavra, pois eu sei que a palavra dele é firme, a palavra dele é viva e eficaz, e nós estaremos falando em 7 semanas sobre ajudar-nos o Senhor na nossa incredulidade. Nós estamos diante de um capítulo, o capítulo de número 9 de Marcos. Nós sabemos que a Bíblia, nos evangelhos, muitas vezes ela se repete em algumas histórias, em alguns contextos, em algumas atitudes de Jesus, e Jesus sempre vem curando, Jesus sempre vem fazendo as suas obras, e nós vamos ver as correlatas deste texto, do capítulo 9 de Marcos, no capítulo 9 de Lucas, e no capítulo 17 de Mateus. Mas quando você vai ler esses 3 textos, o que é mais claro, mais objetivo, que contém mais detalhes, é o do capítulo 9 de Marcos. O capítulo 9 de Lucas e o capítulo 17 de Jesus não fala deste contexto, dessa conversa que Jesus teve com o Pai. Esses capítulos de número 9 de Lucas e 17 de Mateus são mais breves, não se especifica tanto. E eu acho interessante que a Bíblia sempre vai nos deixar detalhes, e é importante sabermos esses detalhes, porque Jesus quer nos ensinar nesses detalhes. Jesus agora, no capítulo 9, versículos que antecedem essa passagem, Jesus agora chama 3 dos seus discípulos mais próximos, a saber, João, Pedro e Tiago. Os 3 mais próximos de Jesus sobem ao monte, saber o monte da transfiguração. Jesus ali se revela a eles, o seu rosto brilha, as suas vestes também brilham, e ali chega para conversar, o texto vai dizer com ele, Elias e Moisés. Vamos lá, quem é bom de Bíblia me ajuda a pregar. E esses 2 homens chegam ali, Nilson, para conversar com Jesus, e a Bíblia vai dizer que aquele monte era uma coisa maravilhosa. Imagine a presença de Jesus se revelando aos discípulos, ao ponto de Pedro dizer, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tenda para nós aqui, vamos fazer uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E Jesus disse a ele, Pedro, ainda você não entendeu, o negócio não é aqui em cima, vai ser feita lá embaixo, aqui em cima eu te revelo, mas lá embaixo eu te uso. Então Jesus vai falando com os discípulos, e quando ele desce, Jesus agora se dá com essa situação. E é como nós lemos no início do capítulo 9, 14, a partir do versículo 14, Jesus encontra ali um alvoroço, e Jesus desce querendo saber o que está acontecendo. Nós entendemos por inferência do texto, que agora existe um alvoroço, e esse alvoroço se dá pelo que estava acontecendo com aquele menino. E Jesus, quando desce, aqueles que estavam ali o reconhecem e vão ter com ele, e um destes é o pai do menino. Esse pai chega a Jesus e disse, Jesus, me ajuda, o meu filho, ele está terrivelmente endemoniado, e agora eu preciso de alguém que faça alguma coisa. Enquanto o Senhor estava lá em cima, eu pedi aos seus discípulos que ficaram aqui embaixo, para que pudessem expulsar esse demônio, expulsar esse espírito mudo, isso que atormenta o meu filho, mas eles não puderam. E Jesus disse, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Mas o texto é claro, quando ele vai dizer que aquele espírito lançava aquele menino, ora como que no fogo, ora que como na água. E é interessante que os ministérios de Moisés e de Elias foram marcados por essas coisas. O ministério de Moisés marcado pela água, o ministério de Elias marcado pelo fogo. E que aquilo que é para muitos a glória revelada para a vida desse pai é algo que te traz vergonha. E é mais ou menos dessa forma que acontece. Muitas vezes aquilo que é da mão de Deus é poder, é glória, é revelação do alto. O diabo toma isso para envergonhar. Por isso nós temos que ter a consciência que o que vem da mão de Deus é bênção, mas o que vem da mão do diabo é ruim, é vergonha, é enfado. Então Jesus está dizendo para ele nesse sentido, olha pai, eu estou aqui, calma, deixa eu entender o que está acontecendo. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, e esse é o pormenor do texto, porque tudo que é bênção na mão de Deus, na mão de Satanás, é vergonha, é pecado, é destruição. O diabo tem nesses dias tentado transformar os fatores e tirá-los do lugar, alterando assim o produto, né? Na alteração dos fatores, altera-se o produto. Tem coisa que vai ser bênção na sua vida, mas só se vir da mão de Deus. Se vir da mão do diabo é perdição. Jesus está ensinando que aquilo que ele abençoa é bênção, mas aquilo que o diabo te entrega é vergonha. Então nós temos que entender que a nossa incredulidade tem que ser vencida. Por isso não deixe de ter a bênção do Senhor, espere o tempo dele.
Não troque os fatores de lugar, vai alterar o produto. O mundo está dizendo: ei, vai para o mundo, vai para uma festa, toma para si uma mulher, deite com ela, para ver se amanhã você vai namorar e casar com ela. E o diabo, sabendo disso, altera o que é bênção, o casamento se torna maldição. E assim em quantas outras esferas. Então Jesus está dizendo a eles: olha, eu estou chegando, eu estou querendo entender o que está acontecendo. Calma, pai, calma, pai. Aquilo que o diabo está tentando te envergonhar, foi o que eu usei para engrandecer o meu nome há uns tempos atrás. E aquilo que o diabo está tentando fazer com que você se torne envergonhado, pode ter certeza que eu estou chegando na situação, e quando eu chego tudo pode acontecer. Mas a pergunta de Jesus para aquele pai, no versículo de número 21, é muito interessante. Quando o menino chega até Jesus, o Espírito toma dele e o lançam no chão, e ele fica se rolando no chão, espumando a boca, e Jesus pergunta para o pai: há quanto tempo sucede isso? E eu quero entrar nesse tema falando um pouco sobre vencendo a incredulidade, porque vencer a incredulidade é o que vai nos levar à vitória, sim ou não? Sem fé é impossível agradar, Hebreus 11:6, porque nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Então a fé é o caminho que nos chega a Deus. Se a incredulidade é a falta dela, é o que me falta para chegar até a Deus. Então a pergunta para aquele pai é: há quanto tempo isso está acontecendo? E o pai diz: desde a infância. Eu não sou pai ainda, eu já sou pai, né? Na verdade, hoje eu fui ali ver, está bem, graças a Deus. E eu penso comigo, diácono Valfredo, que a dor de uma pessoa, uma das maiores, é ver um filho em uma situação e se sentir de mão atada, não podendo fazer nada. Imagine comigo, entre comigo nesse contexto, a qual um filho dele, o filho deste homem, sofria desde a infância deste mal. O lunático, o epilético, depende da versão que você vai ler. Ele vai falar que aquele menino sofria desde a infância. Agora pense comigo, é fácil ou não viver essa situação? Não é fácil. Não é fácil estar inserido nisso. E esse pai, pelo contexto em que nós lemos, ele está desesperado. Ele pede aos discípulos, ele vai buscar saída, vai buscar saúde, e nós entendemos que aquele pai já tinha feito tudo o que ele podia, mas agora ele está diante de Jesus, e Jesus quer falar algumas coisas conosco sobre as más experiências que nós tivemos na vida. Porque aquele pai muitas vezes buscou em muitas saídas, em vários médicos, quem sabe na medicina da época, e não teve resposta nenhuma. O filho dele não melhorava, o filho dele não progredia, o filho dele não tinha saída. E agora, mesmo assim, ele conhece alguém, e os discípulos daquele a quem conhece chega diante dele, mas não podem fazer nada. E tudo isso contribui para que a incredulidade cresça. Como nós temos más experiências. Quem já teve más experiências na vida? Quem já teve frustrações na vida? Todos nós. Mas Jesus quer falar conosco algumas coisas sobre isso, sobre que as nossas frustrações não devem gerar incredulidade em nós. Não foi porque até hoje não aconteceu, que hoje não possa acontecer. Jesus estava perguntando àquele pai, e quando Jesus traz a pergunta a ele, penso eu que passa um filme na cabeça daquele homem. Desde a infância, quantas coisas ele já tinha passado. E Jesus, quando chega até a nossa história, nós também passamos por muitas coisas, e muitas vezes as nossas frustrações falam mais alto do que a nossa fé. E Jesus nessa campanha quer tirar as nossas frustrações e tornar as nossas frustrações em força para alcançar a fé que nos leva a um milagre. Há muito tempo ele procurou saída para o seu filho, não encontrou, nem os próprios discípulos puderam.
Quantas pessoas já vieram em tantos cultos, já vieram em tantas igrejas, já vieram em tantas oportunidades e até hoje não aconteceu. E Jesus quer falar conosco que essas más experiências estão te formando para viver uma fé no sobrenatural. Porque sabemos que aquele que muito é ferido, também grande é o propósito. Aquele que passa por dificuldades, também Jesus vai o levantar para ajudar pessoas que estão na dificuldade. Por isso a palavra é: não deixe que as suas frustrações torne a sua incredulidade, mas pegue as suas frustrações e torne ela diante ao Senhor, dizendo: Pai, eu te entrego a minha frustração, mas me dá mais fé para alcançar a tua promessa. Nós entendemos que as más experiências na terra têm roubado a fé de muitos. Quantos hoje estão fora da igreja porque tiveram más experiências com os irmãos das igrejas? Quantos hoje perderam a fé em Jesus Cristo porque alguém falou, porque alguém disse, porque alguém falou ou fez alguma coisa, e Jesus está dizendo: isso tudo não pode te levar a uma vida de incredulidade. Isso tudo, as más experiências, as dificuldades, meu irmão, nunca saia da igreja porque alguém que não morreu por ela te fez algo. Quem morreu por ela já fez algo por você, e você deve manter a sua fé, não pelas pessoas, mas por quem te salvou e te deixou ficar aqui. Porque se estamos aqui hoje, foi porque a mão dele nos sustentou, irmã Giovana. Não foi porque nós quisemos ou nós queremos estar aqui bonitinhos, não. Foi porque a mão dele nos ajudou no momento da nossa incredulidade. Mas o diabo tem levantado frustrações no meio do povo de Deus. Escândalos estão surgindo mais que nunca, meus irmãos. Nunca se ouve falar de tantos escândalos. E que Deus nos livre, nos guarde no sangue dele. Mas isso é necessário acontecer. Mas ai de quem por esses escândalos vierem. Mas isso está revelando alguma coisa, revelando que nesses últimos dias a incredulidade vai ganhar muitos adeptos, mas sempre haverão os remanescentes na fé em Jesus Cristo. Não deixe que as suas frustrações amorosas falem mais alto do que o propósito de Deus na sua vida. Não deixe que as suas decepções financeiras, ou trabalhistas, ou profissionais, ou ministeriais, falem mais alto do que o propósito de Deus na sua vida. Entenda, todas as coisas têm cooperado para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todos nós passamos por frustrações. O interessante é aonde estamos firmados. E muitos hoje começam a namorar, querem casar, porque estão se sentindo incompletos. Eu disse há muito tempo para Sara Rúbia, Sara Rúbia, tu nunca vai me completar. Como assim, Mateus? Ela é a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos, o amor da minha até a eternidade, gente. Mas ela nunca deve me completar. Quem que me completa é Jesus Cristo de Nazaré. Ela pode me transbordar, mas nessa noite, ei, deixa as suas frustrações e seja completa em Jesus Cristo. A frustração tem roubado a nossa fé. A frustração tem nos parado. Você já conversou com alguém frustrado? Você já conversou com alguém que passou por uma situação ou circunstância que essa pessoa está frustrada, não tem saída? Talvez você está vendo a saída tão clara e objetiva, mas para aquela pessoa tudo acabou. A incredulidade vai começar a reinar na vida dela, ao ponto dela não sair do lugar. E quantas pessoas têm frustrações no passado que impedem ela de viver um futuro de milagres e de vitórias? Aquele pai, aquela pergunta de Jesus para o pai dele, daquele menino, era tipo assim: ei pai, eu estou entendendo que você já passou. Desde quando você está passando isso? Jesus estava dizendo para ele: o que tu passou não importa, o importa é se tu me conhece e sabe que eu posso transformar daqui para frente.
Quantas vezes já escutamos pregações, Deus já falou conosco, deixe o passado no passado. Aquela pergunta para aquele pai é: você está disposto a deixar essa vida de derrota, deixar essa incredulidade para viver um novo tempo? Deus está nos ensinando, porque as frustrações têm roubado a nossa fé. Quantos de nós chegamos na casa do Senhor bem arrumados, mas frustrados? Quantos de nós, muitas vezes subimos para cantar, para pregar, para adorar, mas estamos frustrados? Mas Jesus nessa noite vai quebrar toda a corrente, toda a muralha, toda a frustração, porque o diabo tem feito com que as pessoas não progridam, não conquistem, não sejam completas, porque estão frustradas na área das suas vidas. Eu estou bem no meu trabalho, mas eu estou frustrado no meu casamento. Eu estou bem no meu casamento, mas estou frustrado no meu ministério. Eu estou bem na minha vida social, mas a minha alma vai muito mal, porque eu passei algo que ninguém passou. E Jesus está dizendo: até quando você vai deixar essa incredulidade, essa frustração? Nessa noite clame a Ele: Pai, ajuda-me na minha incredulidade. Porque a frustração, ela me leva a precipitar. A minha frustração me leva a precipitar. Todos nós conhecemos o texto de Gênesis 16. Deus chama Abraão no capítulo 12. No capítulo 16, Sara está frustrada, porque não podia gerar filhos, por mais que a promessa de Deus estava sobre Sara, Sarai e Abrão até então. Deus tinha dado uma promessa a Abraão. Abraão, antes de sair da terra dele, Deus disse: você vai sair, e quando tu sair, pode ficar tranquilo que eu serei o seu Deus, e eu farei de ti uma grande nação. Ou seja, para que se tornasse uma grande nação, era necessário gerar filhos, mas Sarai era estéril. E muitas vezes é assim, Deus lança uma promessa, Deus lança uma palavra nas nossas vidas, mas aquilo não acontece e a frustração chega. Nós temos que entender que esse lado humano, vez ou outra, vai bater na nossa porta. Vez ou outra nós teremos esses sentimentos, mas cabe a nós dominar aquilo que existe dentro de nós. Sarai agora, frustrada porque não podia gerar, toma uma atitude precipitada e fala a Abrão: Abrão, toma minha serva Agar, deita-se com ela, porque quem sabe assim Deus pode gerar filhos através dela. E ali, através de uma atitude precipitada, se gera uma frustração maior ainda. Deixa eu te dizer uma coisa, para mim e para você, os caminhos com Deus muitas vezes são mais distantes. Talvez alguém lá fora vai conquistar mais rápido que você, talvez alguém lá fora vai conquistar mais do que você, mas não vai conquistar quem tem você. Não se preocupe na distância, se preocupe em não cortar atalhos, porque os atalhos nos levam às frustrações, as frustrações levam às precipitações, e as precipitações roubam a nossa fé, ao ponto de agora Sarai não quer ter mais com Agar, manda embora, mas há uma promessa. E quando, preste bem atenção, quando o anjo desce, agora Abraão com 99 anos, disse: você vai ser pai de multidões, eu vou gerar filhos de Sara. Sarai ouve atrás da porta e ri, porque quem está no complexo, quem está na questão das más experiências e frustrado, ri da promessa. Agora não acredita mais, mas é o texto que tão conhecemos, onde o anjo diz a Abraão: o que é demasiadamente difícil para Deus? Porventura há algo demasiadamente difícil para Deus? O anjo estava dizendo a Abraão:
eu não preciso do tempo das mulheres para gerar algo. Abraão, eu não preciso do tempo da terra para fazer gerar algo. Abraão, eu não preciso das tuas cognições mentais, das tuas expectativas, porque para quem tem fé, tudo é possível ao que crer. Mas não deixe as frustrações roubarem a sua fé, porque o diabo tem gerado frustrações. Porque ele muitas vezes não pode tocar em você, mas ele vai te contrariar no sentido de criar situações para que você se frustre e se distancie de Deus. Preste bem atenção na sutileza. Aquele pai estava frustrado. Aquele pai tinha tido más experiências. E Jesus disse a ele, desde quando? Ele disse, desde a infância. Mas agora é interessante que tem gente que está tão frustrada na história, que quando o próprio Jesus está diante dele ou dela, ele não crê o suficiente. Por isso o importante é deixar as frustrações, irmã Michele. Deixar aquilo que passou no passado, porque Deus é um Deus de coisas novas e novidade de vida. Porque quem está em Cristo, 5,17, segundo aos Coríntios, nova criatura é, as velhas coisas se passaram, em tudo se fez novo, mas tem nova criatura vivendo experiências velhas, e frustrações velhas. Não adianta estar diante de Jesus, se as frustrações têm roubado a minha fé. Não adianta estar diante de uma palavra viva e eficaz, diante de um Deus que faz milagres, se as frustrações estão me roubando do centro da vontade dEle. Deus está falando conosco, não deixe-se frustrar com as coisas dessa terra, porque Jesus está querendo te levar a um novo nível na sua vida. Porque as frustrações geram murmurações. E murmuração é algo que Deus não gosta, porque a murmuração é o reflexo de quem não crê. Você já conversou com alguém que tem fé? Está tudo dando errado na vida dele ou dela, ele vai dizer, mas Deus tem um plano na minha vida. Já conversou com alguém que bateu o carro, estragou o carro? Essa pessoa, não, Deus deu, Deus é quem cuida de mim. É uma pessoa que não tem murmuração na boca dela, mas o diabo tem levado a frustração para trazer a murmuração, para que você e eu percamos a bênção. Foi o que aconteceu com aquele pai. Porque eu não vejo aquele pai falando de forma áspera com Jesus, eu não vejo aquele pai desdenhando de Jesus. Ele diz, se tu podes, porque as experiências deles foram tão ruins, que ele estava ao ponto de dizer, olha, se tu podes, faz alguma coisa por mim, por favor. E Jesus disse a ele, não é se podes, é se tu podes crer, porque tudo é possível ao que... Por isso faça um propósito com Deus nessas 7 semanas, nós só entendemos e temos a consciência de quanto somos murmuradores quando colocamos na ponta da caneta as nossas murmurações diárias. Faça um propósito com Deus. Deus, me ajuda a ser mais crente essa semana, me ajuda a não murmurar. Você vai ver que nós podemos melhorar. Nós já vivemos esses propósitos com a mocidade de não murmurar. A gente murmura que é uma beleza. 6 da manhã, missionária Sônia, o relógio desperta, você fala, meu Deus, mas já murmurou, Deus te deu vida para acordar. Nossa Deus, 6 horas da manhã, esse dilúvio, meu Deus, mas que chuva, já murmurou por conta da chuva. Deus, eu estou cansado desse trabalho. Meu Deus, é o que Deus está te entregando para cuidar de você, está entendendo? Por que nós estamos tão longe de alcançar os milagres de Deus? Porque a murmuração tem trazido as frustrações, e essas frustrações vão nos afastar do milagre. Por isso Jesus vai dizer, olha, não é se eu posso fazer, é se tu não é murmurador, se tu não é frustrado, se tu está disposto a viver uma coisa nova. Não é sobre mim, é sobre ti, porque eu já fiz a minha parte, eu estou aqui.
Isaías 53 nos ajuda, porque 3, 4 e 5, ou 3 e 4 vai dizer que Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Não é sobre o que Ele pode fazer, é o que eu posso fazer para alcançar o que Ele já me deu. Deus está falando conosco para nós revermos os nossos conceitos. Oh glória! Mas nós temos que ter essa consciência, Diácono Marcos Antônio, Diaconisa Ivonete, Mãe Jaqueline, Diácono Mateus Nogueira, de que muitas vezes Deus está pertinho de operar o milagre, mas a nossa murmuração, a nossa frustração afasta Deus de nós. Se a fé é o caminho que nós devemos trilhar para ser salvos, também é o caminho que nos leva a uma novidade de vida, é pela fé. Hebreus 11 vai dizer que pela fé Abraão teve as suas comunhões com Deus, é pela fé que alcançaremos os milagres. Mas não há murmuração na boca de vencedor, frustrações não devem te parar, os seus traumas são passado, esquecido, que agora tem que fazer você caminhar rumo às promessas de Deus. Eu tenho que entender que tem coisa que é entendível, mas não justificável. E nós temos que saber separar essas duas coisas. Porque eu entendo que muitas vezes dói. Meu irmão, dói. Meu irmão, dói passar por motivos e lutas que muitas vezes nos humilham, nos maltratam, nos maldizem. Dói. Dói muitas vezes ouvir coisas, dói passar por situações, dói muitas vezes alguns constrangimentos, dói passar. Eu entendo, mas não justifica você parar. Eu entendo que está doendo, mas não pare mesmo doendo. Tem coisa que a gente pode até entender, tem coisa que Jesus está entendendo, mas Ele está dizendo: não justifica, eu já te justifiquei. E quem é justificado não dá justificativa. Levanta, deixa essa frustração, deixa essa murmuração. Por você Jesus morreu, Ele já te justificou. Para de justificar os teus pés parados, para de justificar aquilo que tem te parado, para de justificar aquilo que tem te travado, e comece agora a crer nele, como Ele está te pedindo. Ajuda-nos, Pai, na minha e na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Pai, na nossa incredulidade. Porque muitas vezes nós queremos dar boas respostas. Eu estou assim por isso e por isso. A minha casa, o meu ministério, tudo que há em mim está assim. E quando você olha para aquela pessoa, realmente é entendível aquilo, é compreendível aquilo, mas Jesus está dizendo: ei, eu não quero só te compreender, eu vim para te justificar. Para de dar justificativa daquilo que eu já entendi, creia em mim, volte-se a mim. Amados, nós temos que reconhecer, porque reconhecer é a chave da vitória. Aquele pai olha para Jesus e Jesus dá uma palavra até dura a ele: não é se eu posso, é se tu creres, porque tudo é possível ao que crê. E aquele pai olha para Jesus espantado e reconhece. Eu vejo, e nós podemos inferir no texto, que ele cai em si e diz: meu Deus, eu estou diante de quem faz o milagre, mas não estou crendo. Deixa eu te dizer uma coisa: você já encontrou quem pode mudar a sua história. Eu já encontrei o amado da minha alma. Deixa eu te dizer o que te está impedindo de viver o melhor dessa terra, meu irmão? Se não são as frustrações, as murmurações, o que é? Aquele pai reconhece, ele diz: eu creio, Senhor,
Eu creio, Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa, eu reconheço, Pai, que eu preciso crer que o Senhor faz, mas Ele crê de uma forma diferente. Tem muitos nesse tempo crendo, mas não quebrantando. Enquanto o reconhecimento é a chave da vitória, o quebrantamento é a chave do coração de Deus. Pois se Deus tivesse, porque Ele não tem, se Deus tivesse um ponto fraco, seria e é um coração quebrantado, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Aquele pai sabendo disso e entendendo, irmão Rose, ele diz, eu reconheço, é a chave da vitória, mas eu me quebranto, que é a chave do coração, que me leva ao dono da vitória. Tu não precisa só de vitória, tu precisa do dono da vitória. Quando aquele pai diz eu creio, ele sabe que Deus pode fazer. Quando ele se quebranta, ele diz, além do milagre, eu preciso é de ti, Pai, porque se eu precisasse só do milagre, ele já tinha acontecido, mas eu preciso é do dono do milagre. Nós estamos precisando reconhecer que nós precisamos mais dele. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós não sabemos orar. Nós temos que começar a reconhecer que muitas vezes não sabemos adorar da forma que ele merece. Nós temos que reconhecer que muitas vezes chegamos a ele sabendo quem ele é, mas não alcançando quem ele é. E tem uma grande diferença entre conhecer e saber quem é. Porque naquele dia muitos dirão, eu conheço Jesus, mas ele não conhece. Viveram vitórias em Cristo, mas não conheceram o dono da vitória. E o diabo tem cegado muitos nesses dias, levando à incredulidade uma fé falsa, dizendo que só saber quem Jesus é vai nos levar ao céu. E não vai, meu irmão, não vai nos levar ao céu só saber quem Jesus é. Ele tem que nos conhecer também, e nós sabemos quem ele é, mas é o quebrantamento que me leva a ele me conhecer, saber verdadeiramente quem eu sou. Por isso o salmista Davi vai dizer, Pai, olha para dentro de mim e vê se há algum caminho mau, Pai, porque eu não quero só te conhecer, eu quero que o Senhor me conheça no profundo e no escondido, e eu quero me tornar quem o Senhor quer que eu seja. Pai, ajuda na minha incredulidade. Aquele pai reconhece, aquele pai quebranta. Com lágrimas disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E eu imagino Jesus agora olhando para aquele pai, olhando para aquela situação, olhando para aquele contexto, e agora Jesus opera um milagre e diz, espírito mudo, saia e nunca mais volte para ele. Porque tem coisas que muitos vão alcançar através do teu encontro com Jesus. Tem pessoas que serão encontradas por Cristo, Natanael, através do teu encontro com ele. Porque ele entendeu que o evangelho não é só sobre nós, é sobre quem Deus também quer alcançar através de nós. Porque a incredulidade nos para, mas a fé nos move a ir mais além. A incredulidade nos trava, mas a fé nos leva a voar com as asas do Espírito Santo. Pai, nos ajude na nossa incredulidade. Mas nós sabemos, nós conhecemos o texto, nós conhecemos a palavra, mas nessa noite Deus quer falar estas palavras conosco para nos levar à conscientização. Eu tenho que vencer essa incredulidade, eu tenho que vencer isso que tem me afastado do propósito,
Ei, seja totalmente inconformado de viver a mesmice. Não está bom vir no culto na terça. Não está bom vir no culto na quinta. Não está bom vir na escola bíblica dominical. Não está bom vir nos domingos. Ei, nós temos que prosseguir em conhecer a Ele dia após dia, dia após dia. E se você não tem esse sentimento no seu coração que Jesus tem algo a mais, eu tenho uma triste notícia para nós nessa noite. Porventura a incredulidade tem encontrado no seu coração um espaço, porque se nós não temos a fé de encontrar Ele mais e mais, nós estamos caindo no engodo de Satanás, nós estamos apostatando da verdadeira fé. Por isso, vença a incredulidade nessa noite. Não deixe as frustrações te pararem. Quem quer ter mais fé aí? Receba a prova em nome de Jesus. Mateus, como assim? Porque aquilo que Deus usa para nos exaltar, o diabo usa também para nos derrubar. Aquilo que seria a última prova, poderia também ser a maior queda. Você já parou para pensar que tudo que pedimos a Deus vem através de um contexto espiritual, mas através de instrumentos naturais? Deus, eu quero mais coragem, dá a Ele mais luta. Pai, eu quero ser grande na Tua presença, faz Ele mais humilhado. Pai, eu quero mais fé, dá a Ele mais dificuldade. Mas Deus não quer trazer a palavra, o pastor traz uma palavra muito especial sobre isso. Deus não quer nos trazer traumas, Ele quer nos trazer experiências de fé. Mas nós estamos entendendo que é o irmão que é chato, que é a irmã que é nojenta, que é o fofoqueiro que é tal pessoa. Não, é Deus trabalhando com você e comigo. Não para te afastar, mas te aproximar mais dele, missionária Rosa. As pessoas acham que tudo tem cooperado para o mal, mas tudo tem cooperado para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quem ama ao Senhor aí? Lutas têm cooperado para te aproximar mais de Deus. As dificuldades têm te aproximado mais de Deus. Tudo tem te aproximado mais de Deus. Por isso, peça ao Senhor: Pai, me ajuda a vencer a incredulidade nessa noite. Se você pode, se coloque de pé comigo. Todo culto Deus fala conosco. E eu tenho uma certeza: se o diabo quer roubar a minha fé, o que eu tenho que mais preservar é a minha fé. Quando Deus traz-nos uma palavra dessa, é porque Ele sabe que a murmuração tem reinado, e eu falo pelo Espírito do Santo do Senhor, tem reinado em muitos lares. Ei, mulher, deixa eu te dizer uma palavra de Deus: antes de murmurar, seja uma adoradora. Ei, varão, antes de murmurar, seja um adorador. Porque essa incredulidade tem roubado as nossas bênçãos. Porque Jesus não operou tanto nas cidades a qual Ele nasceu e cresceu, porque as pessoas não criam que Ele era o Filho de Deus. Porque Jesus não está operando tanto nesses dias. Você já parou para pensar sobre isso? Yuri, eu perguntei ao pastor, na verdade eu conversei com o pastor. Eu disse: pastor, eu tenho uma vontade, é um desejo, um sonho meu. Pastor, eu quero ser arrebatado.
Pastor, quantas vezes eu vi gente amontoado, caindo no poder de Deus, acordando 6 horas depois, vivendo um extraordinário, e hoje não mais. Quantas vezes nós já vimos tantas coisas acontecerem, milagres extraordinários acontecerem ao vivo e a cores. E Deus quer falar conosco sobre isso, porque entramos já murmurando, levantamos já murmurando, crescemos frustrados, mas Deus vai nos fazer vencer essa incredulidade nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o seu ministério não vai ser mais frustrado, obreiro, em nome de Jesus. Ei, você que tem chamado para ser um obreiro na casa do Senhor, não deixe as frustrações te roubarem do ministério, creia somente. Eu vou pedir que você feche os teus olhos. Porque como eu comecei dizendo, aquilo que na mão de Deus foi usado para grandes coisas na vida de Elias, na vida de Moisés, se tornou uma vergonha na vida do pai daquele garoto. E o diabo está tentando trazer o que é bênção na mão de Deus, para ser vou usar essa palavra que eu não gosto, uma desgraça na vida de pessoas. E eu digo por quê? Porque tudo vai ser mediante a nossa fé. Mas ao contrário da fé, a incredulidade, ou uma falsa fé, nesses últimos dias virão como nunca. Preste bem atenção nisso. Os falsos profetas virão como nunca. Os falsos cristos virão como nunca. Esta palavra não é para você talvez rodar no ministério, sentir o mistério, pular no mistério, mas é uma palavra para te aproximar mais de Jesus, e assim você viver os mistérios verdadeiros de Cristo. Comece a relembrar. A pergunta de Jesus para aquele pai foi: desde quando essa incredulidade tem tomado conta de você? Desde quando você não ora como você orava antes? Porque só ora quem depende, e quem depende tem fé que Ele cuida. Então se eu não creio que Ele cuida, eu não oro, eu não dependo, e Deus não me alcança. Há quanto tempo, é a pergunta de Jesus para aquele pai, há quanto tempo você está assim, meu irmão? Há quanto tempo você está desiludido com as coisas de Deus? Ei, há quanto tempo éramos para estar um pouquinho mais à frente? Há quanto tempo você não se deleita na presença de Jesus Cristo? Há quanto tempo as dificuldades têm falado mais alto do que as promessas? Comece a pontuar ao Senhor. Pai, talvez a nossa oração nessa noite seja: Pai, ajuda-me na minha frustração diária. Me ajuda a ter um sentido de viver, Jesus. Eu estou sem sentido de viver. Eu estou vivendo porque eu tenho que viver. Talvez a sua oração nessa noite seja: Pai, ajuda-me na minha incredulidade.
Você não anseia mais por sentir os abraços de Jesus, minha amada irmã. Meu amado irmão, há quanto tempo tu tem a chave da vitória, mas não tem conhecido o dono da vitória? Eu acho que eu e você podemos orar ao Senhor e dizer: Pai, ajuda-me, eu creio, mas me ajuda aqui com mais veemência. Me dá um coração contrito e quebrantado, Pai, diante a Tua presença. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Volte hoje a depender dEle e acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti, mas às vezes sou levado. Nós crescemos e distanciamos-nos daquele que é o alvo da nossa fé. Vontade de crescer, torno-me independente, me deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Pai, eu oro. Preguei a Tua palavra conforme o Senhor ministrou ao meu coração.
Procurei ser fiel na inspiração que veio de Ti, conforme as Tuas vontades. Pai, olha para cada irmão, para cada irmã, meu Pai, que veio a esta casa de oração, porque tem fé, Pai. Mas, Pai, nós precisamos melhorar. Senhor, tira toda a frustração das nossas vidas e histórias. Arranca pela raiz a frustração familiar desta irmã e deste irmão, Pai. Arranca, Pai, a frustração, como as experiências em outros lugares que esses irmãos passaram, Pai. Meu Deus, arranca toda a frustração nos relacionamentos interpessoais. Meu Pai, coloca um dispositivo na tua igreja, anti-murmuração, que se chama a voz do teu Espírito Santo. Deus, arranca do meio do teu povo a murmuração, arranca da minha vida, arranca das nossas vidas a murmuração que tem nos impedido de conhecer verdadeiramente quem tu és. Arranca a murmuração que tem nos afastado do milagre e nos achegado à incredulidade, Pai. Pessoas que entraram em 2025 murmurando, meu Deus, arranca a murmuração deste coração, Pai, que quando essa pessoa abrir a boca para murmurar, o teu Espírito Santo a constranja de uma forma extraordinária, pois eu sei que tu tens grandes coisas para as nossas vidas. Pai, nos ajude a vencer a incredulidade, Pai. Por isso, Pai, confirma as tuas obras, confirma, meu Pai, a tua palavra. Leva-nos, Pai, a ser e reconhecer que nós precisamos melhorar, Senhor. Oh Deus, ajuda este irmão, esta irmã a reconhecer e principalmente se quebrantar diante ao Senhor. Que as nossas orações não sejam mais as mesmas, Pai. Que a nossa adoração não seja mais a mesma, Pai. Que esse demônio que tem nos afligido, Pai, que tem nos emudecido, Pai, não tenha poder, que nós possamos vencê-lo no poder da fé em Cristo Jesus. Que esse demônio que tem calado a tua igreja, meu Pai, que tem parado a tua igreja, que tem me envergonhado a tua igreja, não tenha êxito, mas que ele caia agora por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha total liberdade de fazer e de operar, que nós possamos vencer a incredulidade, as frustrações e a murmuração. Assim, Pai, eu oro, assim te adoro, assim te agradeço. Obrigado por tudo e obrigado por tanto. Fica conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor, glorificando o nome dEle.